E sobre a convocação dos governadores e também a reconvocação do ministro Queiroga e do ex-ministro Pazuello, nós vamos conversar agora com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Boa tarde, senador. Primeiro eu pergunto ao senhor, por que o presidente Omar Aziz ficou tão bravo com o senhor, senador? Boa tarde. Muita paz, muito obrigado pelo convite, Marcelo Matos, vocês que estão nos assistindo na Jovem Pan. O clima está tenso, está quente, é um péssimo exemplo que essa casa dá, né, que os senadores dão para o Brasil no momento de tanta polarização, onde a gente precisa de pacificação, de união, de respeito, e ver esse festival de agressividade, de parcialidade. Eu acho que isso incomodou muito o presidente Omar Aziz, porque você sabe que foi divulgado amplamente no Brasil, no grupo fechado por eles, um acordão que eles fizeram, esse G7, que na verdade é um grupo de oposicionistas, e que fizeram a relação dos prefeitos e governadores que iriam depor, né? E momentos antes da sessão, foram compartilhar com os governistas e com os independentes, né, que é outra parte do grupo. E quiseram tirar prefeitos que foram, porque qual era a base? A base eram operações da Polícia Federal. Esse era o critério. Operações da Polícia Federal em governos estaduais e em governos municipais de capitais, né? E lá na hora dessa reunião fechada, secreta, quiseram tirar, eu pedi para incluir o Consórcio Nordeste, né, a presença do Dr. Gabas, que inclusive foi ministro da Dilma e que hoje é o diretor executivo do Consórcio Nordeste, que está cheio de escândalos aí. Eu acho que é um símbolo hoje da corrupção no país, em termos de operações, que foram aqueles 300 respiradores comprados da indústria da maconha, que até hoje chegaram, embora o dinheiro tenha sido pago antecipado. E pedi também a convocação do governador da Bahia, porque era o presidente à época dessa compra, que onde eu ando, no meu estado, no estado do Ceará, a população me pergunta na feira, no mercado, cadê isso? Por que isso não vem à tona? Então, eu apenas fiz essa... Nós perdemos o contato, então, com o senador Eduardo Girão e daqui a pouco nós vamos justamente restabelecer esse contato com ele. Voltou o senador Girão? Olá, senador, pode completar, por favor. Pronto, então eu apenas fiz esse pedido para que a gente votasse também. Existia uma expectativa da sociedade para ver toda a verdade, não apenas uma parte da verdade. Foi muito estranho terem tirado isso. E foi uma reação desproporcional, uma agressividade. Eu jamais vou responder nesse mesmo nível, porque o meu interesse não é pessoal nesse trabalho que a gente está fazendo. O meu interesse é nacional, são os interesses do Brasil, e eu vejo que essa CPI cada dia se torna um palanque político, infelizmente, trazendo aí a corrida eleitoral do ano que vem para agora, enquanto a gente ainda está perdendo vidas e muita gente desempregada, fome, e fazer palanque para a campanha política do ano que vem. Isso é desumano, isso é uma covardia com o povo brasileiro que não espera isso da gente. Agora, senador Girão, também chama atenção, claro, né, o senhor falando, o governo está em minoria nessa comissão, né? Mas, de qualquer forma, vocês conseguiram, então, colocar a presença dos governadores. O senhor acredita que é uma nova etapa da CPI? O que pode sair justamente dessa convocação? Primeiro, Marcelo, deixando muito claro, tendo essa oportunidade com você, está muito evidente pelas minhas atitudes, não apenas com discurso, são atitudes que eu não sou governista, eu sou independente, tá? Então, fiz convocação aí para a gente receber as andanças do presidente da República pelo país, sem máscara, causando aglomeração, o que eu discordo de um exemplo de um líder, mas também quero deixar muito claro que está o objetivo dessa CPI, quem está assistindo está vendo, né? Até por começar pelo relator, né? Que hoje, no meu modo de ver, tem um problema pessoal com o presidente da República e está deixando esse lado pessoal transcender sobre o interesse da nação. Você vê, ele tem um filho governador, por exemplo, que é um flagrante interesse, conflito de interesse que não tem como resolver, né? E eu vejo que
é um avanço, sim. Não deixa de ser um avanço você começar a ouvir governadores, que foi um requerimento meu. Em 2 de março, eu comecei a recolher assinaturas e nós conseguimos 45 senadores subscrevendo o meu pedido para investigar a União também, os estados e municípios que receberam bilhões de reais de verbas federais. E escândalo não faltou. Sabe aquele... Está muito claro na cabeça do povo brasileiro que é um valor forte. Eu fico feliz que o povo esteja tendo essa consciência que desviar verba pública, ainda mais em época de pandemia, como a gente vive, não é apenas corrupção, é assassinato. Então a gente não pode fechar os olhos nessa comissão para isso, o que foi fechado durante um mês. Nós estamos completando hoje um mês de trabalho e nós temos aí apenas um lado da moeda sendo analisado, enquanto o clamor da sociedade é ver tudo isso que ocorreu de desvios, enfim. Então, eu vejo que a gente pode agora, pegou muito mal, tirarem os prefeitos, não incluírem, não custava nada incluir o consórcio Nordeste, né? Então, eu espero que na próxima sessão eles reflitam, né? Escutem um pouco, saiam dessa bolha que é aqui em Brasília, vá caminhar com as pessoas nas feiras, nos mercados e ver o que elas têm a dizer. Eu acho que é por isso, Marcelo, que infelizmente, te digo isso, infelizmente mesmo, essa CPI está derretendo a credibilidade na opinião pública, porque as pessoas estão vendo realmente esse show de espetáculo, de agressividade, de política. Tem inquisições, tem questionamentos que a gente vê senadores lá que não fazem uma pergunta, fazem só discurso político quando vai ouvir um depoente, né? E isso não é correto nesse momento, que a gente era para estar vendo reforma administrativa, que a gente era para estar vendo reforma tributária e tantas outras coisas para gerar emprego, gerar renda e poupar vidas também. Senador Girão, qual a possibilidade, de fato, do presidente Jair Bolsonaro comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito hoje, o requerimento de Randolfo Rodrigues? Olha, essa sua pergunta é excelente, que é o tema do momento, né? E eu tenho uma percepção muito clara, porque eu estava nessa reunião prévia que queriam se formatar esse acordão, e eu vejo que essa atitude de chamar o presidente num momento como esse evidencia mais uma vez um palanque, né? Porque nós temos prioridades de ouvir os gestores, né, que estavam no Ministério da Saúde, e concordo com a volta de alguns aqui. Hoje votei a favor, né? Acredito que a gente precisa buscar toda a verdade, mas tem as prioridades, né? E eu vejo isso como uma contrapartida naquele momento para que não se chamasse governadores e prefeitos, né? Foi uma atitude ali para tentar ver se desviava um pouco, se negociava para que não chamassem prefeitos e governadores. E acabaram conseguindo, de fato, né? Os prefeitos foram poupados e o consórcio Nordeste que eu estava pedindo também não foi. Então eu acho que tudo isso é um jogo político, que a sociedade não tem mais, como é que eu digo para você assim, não aceita mais esse tipo de barganha, né? Esse tipo de situação, desses acordões que acontecem aqui dentro do Congresso, e a gente precisa realmente buscar um caminho com mais serenidade, com mais diálogo e menos intolerância, porque é isso que está acontecendo e o clima está ficando cada vez pior, e isso não é saudável para nenhum lado, nem governo, nem oposição. Eu acho que isso tudo está tirando um pouco das possibilidades que nosso país tem, que é um país que você sabe mais do que eu, é um país fantástico, né, com um povo trabalhador, empresários criativos, né, com recursos naturais, turismo, tudo para decolar. Mas essa politicagem, Marcelo, politicagem tem atrasado o país por efeitos puramente eleitoreiros. Agradecemos a participação do senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senador. Até a próxima. Paz e bem. Parabéns pelo seu trabalho.